Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Blá Blá Ciência. Então, provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre um tal de AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, e pela nomenclatura mais aceita atualmente, AVE, acidente vascular encefálico. Com certeza, vocês já ouviram ou até viram pessoas que chegaram no hospital com a metade do rosto que parecia paralisada. Não conseguia sorrir direito ou sequer falar. Bom, apesar de hoje ser um tema um pouco mais complicado de explicar, vamos tentar resumir neste episódio o que é o AVE e por que devemos nos preocupar tanto com ele. Então, roda a vinheta. Bom, para início de conversa, vamos começar explicando o termo AVE, acidente vascular encefálico. É o tipo de acidente que ocorre em vasos sanguíneos que acomete a região do encéfalo, isto é, cérebro, tronco encefálico ou cerebelo. O acidente vascular é definido como um déficit neurológico geralmente focal, ou seja, ele é um problema vascular que acaba por interferir no funcionamento normal de parte do encéfalo. É de instalação súbita ou com rápida evolução, sem outra causa além da vascular, com duração de 24 horas. É importante salientar que existem dois tipos diferentes de AVE, o isquêmico e o hemorrágico, sendo o isquêmico o mais comum dos casos, cerca de 80% deles. Mas o que é AVE isquêmico? O acidente vascular encefálico isquêmico acontece devido a uma obstrução súbita do fluxo de sangue arterial encefálico, ou seja, quando ocorre o interrompimento da chegada de sangue com oxigênio na região do encéfalo, o que chamamos de isquemia. Essa interrupção de sangue pode ter várias origens. Pode ser embólica, quando um trombo ou placa de gordura de algum outro vaso do corpo se desloca até alguma artéria do cérebro e bloqueia a passagem de sangue. Pode ser trombótica, quando o trombo é da própria artéria. Ou também pode não ser descoberta a causa. Daí, chamamos de criptogênica. Geralmente, em volta da região que foi atingida, fica uma zona onde a lesão celular causada pela falta de sangue é reversível. Nós já chamamos de zona de penumbra. Porém, ela só é reversível caso o fluxo sanguíneo seja restabelecido rapidamente. Outro problema que pode ocorrer no AVE isquêmico é o edema citotóxico e vasogênico, que são inchaços que surgem pela morte dos neurônios e células vasculares, respectivamente, que atraem células inflamatórias que causam um edema inflamatório no local. Já o acidente vascular hemorrágico ocorre quando há ruptura de algum vaso sanguíneo no encéfalo, causando compressão ou destruição de tecido nervoso e ou das próprias estruturas vasculares. Lembrando que o cérebro fica numa caixinha fechada, o crânio. Então, quando algum vaso sanguíneo se rompe e acaba extravasando sangue nessa região, o que aumenta a pressão lá dentro, comprimindo as estruturas e causando danos neurológicos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Quando o fluxo sanguíneo é interrompido, as células do sistema nervoso central, como os neurônios, células da glia
e as próprias células vasculares ficam sem suporte de oxigênio e de glicose. Após um certo tempo, nessas condições, as células vão morrendo e, diferente da maioria das células do nosso corpo, as células do sistema nervoso central não conseguem realizar mitose, ou seja, elas não se regeneram. E a área que for atingida pelo AVE dificilmente vai ser recuperada. O AVE tem alguns fatores de risco, como a idade avançada, doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, sistêmica, a diabetes mellitus, tabagismo, consumo de álcool, obesidade e o sedentarismo. Mas, quais são os sinais e sintomas do AVE e como lidar com ele? Basicamente, quando lidamos com o AVE, o nosso maior inimigo é o tempo. Quanto mais passar o tempo com aquele fluxo sanguíneo prejudicado, maiores serão os danos irreversíveis. Por isso, é importante nos salientarmos e sabermos quais são os principais sinais do AVE. Esses sinais vão ser justamente os déficits neurológicos causados por ele e vão depender do vaso sanguíneo afetado e a região do encéfalo que este vaso irriga. Assim, alguns sinais e sintomas são alteração visual de um dos olhos, dificuldade de movimentar ou tato, sensibilidade ao toque, náuseas, vômitos, tonturas, paralisia da face ou dificuldade na fala, dificuldade de enxergar com os dois olhos, desmaio, não conseguir falar o próprio nome, o local onde estava e o que estava fazendo antes da dor, dificuldade de movimentar os braços ou pernas e qualquer alteração de audição, olfato, visão e fala. Caso a pessoa que você estiver suspeitando estar tendo um AVE apresentar desmaio, paralisia de um dos lados ou dos dois lados da face, dificuldade de enxergar ou não responder a comandos como fale seu nome, onde você está, consegue me dizer o que estava fazendo antes de cair? Chame o SAMU imediatamente ou leve essa pessoa para o hospital mais próximo. E, se ficar na dúvida, é melhor levar, pois quanto mais esperarmos, pior fica a situação caso seja um AVE mesmo. Assim, você pode acabar salvando uma vida ou dando melhores condições de recuperação para ela. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, hein? A gente ficou por aqui. Se gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal, compartilha com seus amigos e não se esqueça de dar um pulinho no nosso Instagram para ficar por dentro de mais sobre o assunto. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!